Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos para apresentar a Sexta-feira Santa. A nossa celebração da Sexta-feira Santa, ela está dividida em duas partes. A primeira parte é a Via Sacra, onde nós passamos pelos caminhos de Jesus. Vivenciamos a história de condenação, sofrimento e morte de Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote entregou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu respondi mal, mostra em que. Mas, se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã, cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros, e poderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas o teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro um crime algum nele. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nenhum crime nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer,
porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilato disse aos judeus: Ei, o rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada soldado. Quando a túnica esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados, perto da cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado
Era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com as aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Nessa liturgia, também a igreja faz uma oração especial. Mesmo porque hoje é o único dia em que nós não temos a Santa Eucaristia, que devemos sempre lembrar de rezar por elas. Nós chamamos essas realidades de oração universal, porque é uma oração que abrange todas as realidades pendentes no mundo de hoje. A primeira oração é feita pela igreja, esta igreja mãe, peregrina, que vai ao encontro de seus filhos, aonde quer que eles possam estar. Esta igreja peregrina, ela é composta de homens que também têm seus defeitos, mas acima de tudo tem as suas qualidades. E essas qualidades é a de buscar a presença de Deus. Depois rezamos pelo Papa, o grande representante humano de Deus na nossa terra. Esse homem que fala em nome da igreja, que nos orienta e nos conduz ao coração de Deus. O Papa é a presença do Cristo no nosso meio. Ele que conduz os ensinamentos, as doutrinas, as realidades divinas que a igreja tem que prestar conta todos os dias ao mundo. Também temos a oração pelos catecúmenos, ou aqueles que são orientados para descobrir a beleza da doutrina da fé. Depois rezamos pela unidade dos cristãos. Hoje nós temos um mundo dividido em várias religiões, doutrinas, cada uma querendo ser a melhor e a mais especialista na grandeza do amor divino, quando na verdade somos todos irmãos e dependemos uns dos outros para bem viver. Depois rezamos pelos nossos irmãos judeus, que ao longo da história teve muitas dificuldades, passaram por muitas realidades. E é graças à fé desse povo que nós também podemos partilhar da fé em Jesus.
pois Jesus, não podemos nos esquecer, era um judeu autêntico. Depois temos que rezar pelos que não creem no Cristo. E essa realidade dos que não creem no Cristo hoje é grande. Porque nós queremos um Cristo guerreiro que resolve os nossos problemas no estralar de dedos. E nós sabemos que as coisas não são assim. Cristo, ele faz acontecer aquilo que o ser humano também ajuda, deseja e faz acontecer. Depois nós temos a oração pelos que não creem em Deus, que está na mesma linha dos que não creem em Cristo. Se eu não creio em Cristo, eu também não creio em Deus, e se eu não creio em Deus, também não posso crer no Cristo. Depois rezamos pelos poderes públicos, e hoje mais do que nunca. Estamos vendo aí os poderes públicos trabalhando contra essa problemática do coronavírus, mas ao mesmo tempo vemos as divisões, pois cada um acha que o outro quer usurpar o seu poder, o seu direito. Rezemos pelos homens públicos, para que olhe que a sua missão é servir, é ajudar, é estar do lado do povo. Depois nós rezamos pelos que sofrem provações. E nesse tempo de epidemia, muitos e muitas são as pessoas que sofrem privações. Uma delas é a saúde, outra é a fome, outra é a própria liberdade de ir e vir. Embora sabemos que é para o nosso bem estarmos em nossas casas nesse período de epidemia. Por fim, meus queridos, terminando essa parte de orações, nós passamos para uma outra realidade da liturgia de hoje, que é a adoração da Santa Cruz, o palco principal dessa liturgia, onde Jesus se coloca no altar da cruz para apresentar ao mundo o seu amor por cada um de nós. E nós queremos, nessa liturgia da exaltação da Santa Cruz, bendizer o quanto nós também precisamos aprender a carregar a nossa cruz, para que, unindo-nos à cruz de Cristo, possamos vencer todos os males que o mundo nos oferece. Não é fácil carregar a nossa cruz e muito menos carregar e ajudar o outro também a carregar a sua cruz. Mas Jesus fez isso de uma forma muito graciosa e amorosa. Carregou a sua cruz e a nossa cruz. Carrega a sua cruz e carrega também a nossa cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, olhemos para nós e olhemos com carinho para ver se estamos carregando direitinho a nossa cruz e ajudando o nosso irmão também a carregar a sua. Por fim, termina essa liturgia com a grande celebração de apresentação teatral da Paixão do Senhor. E temos também o momento em que nós fazemos a visita de Jesus, que se faz presente no sepulcro, é levado para o sepulcro, onde lá irá ficar, para receber de Deus a ressurreição, a grandiosa ressurreição. Então, meus queridos irmãos e irmãs, acompanhemos nessa sexta-feira todas as liturgias que nos são propostas e oferecidas pela Igreja, pelos meios de comunicação. Vivamos com amor, olhemos com carinho aqueles que estão ao nosso lado. E como tem dito as autoridades de saneamento, fique em casa. Deus os abençoe, os proteja e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, os proteja e vos guarde.